Bem-vindos a mais um Papo DC, um talk da Drogaria Catarinense, onde nós trazemos profissionais que falam de forma leve e muito informativa. Dessa vez, nós estamos conversando aqui sobre o tema vacinação. E no segundo episódio do Papo DC, hoje nós temos como convidado aqui o Dr. Gilberto, ele que é infectologista e que vai nos esclarecer melhor acerca da vacinação na vida adulta. Vem pra cá, Dr. Gilberto. Prazer, Paty. Obrigado pelo convite. Dr. Gilberto, eu gostaria que você se apresentasse melhor, contasse um pouquinho da sua formação e da sua atuação também. Então, eu sou médico infectologista, médico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, infectologista pela Universidade Federal do Paraná, e eu escolhi a infectologia porque, diferente de outras especialidades, ela é uma que tem um impacto social, um impacto da comunidade muito grande, né? Ao tratar, controlar algumas infecções, a gente cessa a cadeia de transmissão delas e isso faz com que ela não se espalhe mais naquele lugar, né? Então o impacto individual pode se espalhar para toda uma sociedade. Nossa, realmente a infectologia tem um papel muito importante, né, na prevenção. E eu gostaria de saber, assim, como que tu enxerga a questão da vacinação também com relação à infectologia? A vacinação é um dos pilares, né, da medicina preventiva, de a gente garantir como prevenção primária, né, antes que as pessoas adquiram infecção, longevidade, redução de mortalidade para algumas infecções, como eu disse antes, né, cessar a cadeia de transmissão. Então é um dos fatores centrais aí para a medicina preventiva. E como política de saúde pública, a vacinação ela vai estar lado a lado com coisas muito básicas e muito importantes, como acesso a saneamento básico, acesso à água potável, né? Ela é capaz de reduzir mortalidade mesmo, né? Garantir longevidade dos habitantes de um país, como uma política básica, essencial. E com relação, assim, ao esquecimento dos adultos, né, de estarem buscando a vacinação, como que tu vê isso, como que tu enxerga no teu desafio diário, né, da profissão? Eu acho que à medida que a gente vira adulto, começa a fazer as nossas coisas, iniciar as nossas carreiras, consolidar as nossas carreiras, eu acho que algumas coisas essenciais que seriam essenciais, né, como cuidado com a nossa saúde, acabam ficando um pouquinho de lado. Eu acho que isso acaba sendo uma prática natural, assim, que infelizmente é incorreta, né, que a gente tende a buscar saúde, a gente tende a não se prevenir, né, mas tende a investir na nossa saúde quando a gente fica doente ou depois de ficar doente, quando a gente envelhece e começa a adquirir algumas comorbidades. E, na verdade, o momento ideal de se investir, fazer uma poupança de saúde, que eu digo, né, é justamente quando a gente está saudável, justamente quando a gente não tem comorbidade. Então, praticar exercício físico regularmente, ter uma alimentação de qualidade e ter a vacinação completa é essencial para que a gente construa essa poupança de saúde. E hoje você indica aos teus pacientes a terem a vacinação quando eles buscam um acompanhamento, né? Como que funciona assim para a população no geral? Eu acho que principalmente os pacientes eles têm que seguir o seu médico infectologista, ou o médico de família, ou o médico que é horizontal, faz o acompanhamento a longo prazo, né, desse paciente, e seguir as orientações dele conforme a vacinação. As orientações elas podem ser individualizadas, né? Existem dois grandes programas que a gente segue, o Programa Nacional de Imunização, que é o programa básico e essencial do Brasil, e o Programa da Sociedade Brasileira de Imunizações, né? Então, para cada faixa etária e para cada questão, problemas de saúde, problemas de imunidade, outras questões de saúde, existem recomendações específicas de vacinação. Normalmente, quando o paciente vem para mim, seja por qual motivo, né? Veio por uma infecção aleatória que eu vou tratar, eu peço, cadê teu calendário de vacinação? Vamos ver o que é que está acontecendo aqui, como que a gente pode melhorar, porque isso é uma prática de promoção à saúde. Isso não é muito comum nas demais especialidades, mas é que a infectologia tem um olhar mais cuidadoso para essa parte, né? E agora uma curiosidade minha aqui, uma coisa assim aleatória. Como que tu costuma encontrar esse cartão da vacinação do adulto? Então, normalmente adultos jovens têm acesso porque já faz uma década mais ou menos, alguma coisa assim, já começou a ter registro digital. Mas a maioria das pessoas tem, ou perderam, ou tiveram, ou extraviou, ou tem aqueles antigos que estão se desfazendo, né? E em caso de não haver registro, documentação da vacinação, algumas vacinas precisam ser refeitas, inclusive, para que a gente documente que há.
porque muitas vezes não se tem certeza que foi vacinado. E o Programa Nacional ele foi mudando ao longo das décadas, né? As vacinas que eram disponíveis lá nos anos 70, 80, não são as mesmas todas que são disponíveis hoje, né? Eu, por exemplo, que sou nascido em 93, eu não fui vacinado para varicela, para catapora, mas já é uma vacina que faz parte do Programa Nacional de Imunização para todas as crianças de hoje em dia, né? Então isso é muito variável e tem que ser adequado de caso a caso. Quem precisa revacinar, quais que são as vacinas indicadas para aquele paciente naquele momento, né? Tem alguma, assim, que o doutor recomenda que não pode faltar na fase da vida adulta? Na vida adulta tem muitas que não pode faltar, na verdade, né? Tanto que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, ele coloca o esquema básico essencial, né? Então, assim, isso vai muito com base em como você foi vacinado na infância. Se você, por algum motivo, não recebeu vacina de hepatite B na infância, claro que você deveria ter as suas 3 doses ali na vida adulta. Se você não recebeu a vacina de sarampo, cachumba, rubéola na infância, claro que pelo menos até de 20 a 59 anos você deveria ter pelo menos uma dose da vacina da tríplice viral, né? Então, conforme o PNI, nenhuma deveria faltar, né? Só que é claro, né, existe a questão da individualização. Tem pessoas com problemas de saúde extremamente específicos que por um motivo ou outro não vão poder receber uma ou outra vacina, isso é a minoria dos casos, mas tudo aquilo que a gente tem lá no PNI, ele deve e merece ser seguido. E quando foge do PNI, assim, né, que é as recomendações que são além do PNI. Por quê? Uma coisa que a gente tem que ter em mente que vacina como política de saúde pública, ela tem que ser adequada para a população, pensando que é um investimento, um gasto de saúde, né? Então é um recurso que ele é finito. Então, eu vou vacinar na época que é mais interessante vacinar para cada infecção. Eu vou vacinar uma criança com vacina do rotavírus, porque crianças morrem mais de rotavírus, crianças pegam mais rotavírus. No adulto, fazer essa vacinação, o PNI não vai começar na infância, vai começar no adulto, faz sentido? Não faz, tem menor incidência de rotavirose, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado para que o recurso de saúde seja muito bem aplicado. Quando a gente fala de vacinas que fogem do PNI para cada faixa etária, que também são muito importantes, né, acaba sendo de custeio do próprio paciente. Né? Algumas vacinas de pneumonia fora da faixa etária ou fora das comorbidades pulmonares ou cardiovasculares que o PNI também ele faz só para esse grupo específico, talvez seja interessante a gente, na vida adulta, também ter vacinação para pneumonia, vacinação para meningite, se a gente não fez, né? Então é muito de caso a caso. Como foi a tua vacinação da infância, se você foi realmente pelo Programa Nacional e não fez as vacinas complementares, isso a gente só consegue avaliar nas consultas, nas recomendações médicas mesmo, né? Eu sou um caso que perdi minha carteirinha na enchente e, assim, eu não faço ideia o que tá vacinado, o que não tá vacinado, então eu já tô levando aqui, ó, um puxão de orelha junto com vocês. E eu sei que você que está aí de casa assistindo tá com a mesma dúvida que eu. Vamos perguntar ao doutor. Doutor, onde a gente pode buscar essa informação de quais vacinas nós, na vida adulta, devemos colocar em dia? Paty, é bem comum o adulto ficar um pouquinho perdido com essas situações, por ter perdido a carteirinha por um motivo, né, e por não haver uma recomendação muito fácil, muito acessível, né? Mas a realidade é que tem, né? O site do Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Imunização, tem lá a caderneta do que deve ser seguido, o mínimo que deve ser seguido, e as vacinas adicionais, complementares ao PNI, estão na Sociedade Brasileira de Imunizações. Além disso, é essencial que se busque como maneira de prevenção, né, uma consulta com teu infectologista, teu médico de família, o médico que te acompanha, para analisar o teu caso criticamente e indicar exatamente as doses que faltam, as vacinas que podem ser complementares para o teu caso, entre outros fatores. Muitas pessoas acabam buscando a vacinação em época de viagens, né, de férias, de passeios. E qual a importância de buscar a vacinação nesse período? Então, a vacinação para o viajante, né, ela deve ser adequada para o país que está exigindo vacinas em específico, né? É muito comum eu atender pacientes no consultório que vão atrás, assim, uma vacina que é bem comum é a da febre amarela, né? Está desatualizada, não tenho as doses, não sei o quê. Daí eu vou ver o calendário de vacina, o cartão de vacina desse paciente e está tudo desatualizado. Então é bem comum ser uma motivação a viagem para ver uma vacina, mas no final tem outras maneiras que a gente precisa atualizar.
Mas para o viajante é principalmente para proteger o viajante de infecções que tenham na região que ele vai, né, viajar, e também os países exigem para proteger o país de algumas infecções que a gente pode ter aqui. Então tem que ver a legislação de cada país, adequar e atualizar a vacina de acordo. E as outras também, né, com certeza. E essa é uma exigência também dos viajantes que vêm para o Brasil? Sim, em alguns casos, né, dependendo da região do viajante, tem algumas que são necessárias. E a gente pede, a da febre amarela é um clássico, né, que a gente pede porque ela tem algumas regiões aqui, é uma infecção complicada, né, então se vem um turista da Europa, um turista dos Estados Unidos, onde não há febre amarela, ele precisaria fazer a vacina para poder vir para cá, né. Às vezes é exigência, inclusive, do próprio país para depender do teu destino de viagem. E a febre amarela é como a gripe, que tem que ser tomada todos os anos? Como é que funciona? Não. A vacina da febre amarela, ela depende de como foi feita na infância. Se você toma antes dos 5 anos de idade uma dose, idealmente deveria haver uma dose, pelo menos, ao longo da vida após os 5 anos. Se você tomou após os 5 anos de idade, uma dose única basta para febre amarela. Verdade, né, doutor? Mas tem também aqueles que não vão viajar. E como que fica esses casos? Aí entra naquele caso de negligência com a própria saúde, né? Idealmente eles têm que buscar nas informações do site do Ministério, tem que buscar o profissional que acompanhe para que a gente consiga atualizar. Precisa ter essa visão um pouquinho mais cuidadosa sobre a própria saúde, né? Doutor, e como você lida com os pacientes que têm uma resistência com a vacinação? Isso é bem difícil de lidar no consultório, né? Porque muitas vezes o paciente que tem resistência à vacinação, ele tem uma convicção. E lidar com convicção em medicina é difícil. Medicina não se faz com convicção. Saúde não se promove com convicção. A gente promove com ciência. E a ciência de qualidade, estudo de qualidade, são as grandes sociedades científicas que nos dão as informações para que a gente repasse o que há de melhor em indicação de saúde para o paciente. Então eu acho que lidar com essas pessoas que estão convictas de que vacina faz mal, causa efeito colateral, não protege, principalmente através de informação de qualidade. Às vezes existe também resistência à informação de qualidade que você quer passar. Então também tem que tentar ter um entendimento, um acolhimento do que é que levou aquele paciente a pensar dessa maneira, né? É desinformação, é fake news, é algum evento adverso que teve em algum momento que atribuiu a vacinação. É difícil, são diversas causas, diversos cenários, né? Mas é bem difícil relacionar causa e efeito nesse caso, né? Um exemplo grande que eu dou de resistência vacinal é da vacina da gripe, por exemplo, né? Eu tomo a vacina da gripe e eu fico gripado do mesmo jeito. Isso é bem comum, eu tenho no consultório o tempo inteiro. Só que assim, o que é que a vacina da gripe protege? Vírus influenza. 3 subtipos, pelo menos a do PNI, 3 subtipos de vírus influenza. Gripe é uma síndrome respiratória, né, que causa sintomas respiratórios. Que outros vírus fazem isso? Vírus sincicial respiratório, rinovírus, adenovírus, entre outros tantos. Então, às vezes, tu te vacinou para influenza, né? Você se protegeu para influenza, mas você teve uma infecção respiratória por outro vírus, que aquela vacina não cobre. E daí na cabeça da pessoa que tem essa hesitação vacinal, esse tipo de informação da vacina, pensa, não funciona, né? Existe só um tipo de gripe? Exatamente. Então é através da informação, eu busco trazer esses exemplos, essas informações, e eu também incentivo as pessoas a serem críticos em relação ao que elas consomem nas redes sociais. Por exemplo, eu li, foi um médico que falou, não, mas beleza, é um médico mesmo? Ele tá inscrito regularmente no Conselho Regional de Medicina do estado dele? Ele tem a especialidade que ele diz que ele tem? De onde ele tirou a informação que ele está passando? Tem fonte? Como que é a fonte? É uma revista médica de qualidade? Então tem várias questões assim, e eu levo esses questionamentos, né? É claro que a gente não pode ser imbatível, porque todo mundo tem sua história de vida, a gente precisa compreender, abraçar a causa, né? Mas a gente não pode desistir de tentar informar. E isso eu vejo também com alguns colegas, que para fugir de embate, eles acabam não entrando na questão da vacinação por medo de embate, medo de discussão com o paciente. Mas é nosso papel informar, é nosso papel acolher também, entender o que levou o paciente a tomar essa atitude, a ter essa percepção em relação à vacina. Doutor, e quais são as vacinas que a gente precisa renovar ao longo da vida adulta? Então, a vacina da gripe é essa que a gente toma anualmente, né? Não é necessariamente para renovar, mas é porque tem subtipos diferentes que ela cobre. A vacina do tétano, que a gente tem que tomar de 10 em 10 anos, a depender de como é o nosso estado vacinal base, né? Porque a gente precisa de 3 doses base.
Porque a do tétano é uma que protege, além de tétano, para difteria e coqueluche, pertussis, né? Então tem que haver um esquema vacinal básico para que a gente faça os reforços de 10 em 10 anos. E a Covid é uma vacina que para grupos específicos a gente precisa fazer renovação, né? Grupos de imunossupressão, pessoas que fazem quimioterapia imunossupressora, pessoas que convivem com HIV, fazem AIDS e têm imunidade reduzida, faz a vacina do Covid de 6 em 6 meses. Né? Essas basicamente são aquelas que a gente precisa fazer com periodicidade, né? Mas, por exemplo, na vida adulta, pelo menos uma vez na vida a gente precisa ter a vacina do sarampo, né? Pelo menos uma dose dos 20 aos 59 anos. E sarampo é uma coisa que está voltando ali nas regiões de fronteira, nos Estados Unidos, né? Então, fazia tempo, né, que não se ouvia falar em sarampo e agora tem aparecido, né? E isso é resultado de hesitação vacinal em movimento de vacina. Porque, naturalmente, surge nos Estados Unidos, que é um foco de hesitação vacinal, né? No Texas teve uma epidemia de sarampo e começa a se espalhar pela América Latina. Inclusive, o Brasil, ele tem, historicamente, uma cobertura muito boa da vacina do sarampo, mais de 90%, 95%. E a gente recebe certificações de que a gente erradicou o sarampo do nosso país. Só que a gente perde essas certificações por causa de que às vezes, nos casos de fronteira, né? Então a gente tenta fazer a nossa parte e as pessoas ficam ligeiramente calmas, não tem sarampo no Brasil e tal, baixa um pouquinho a cobertura vacinal das crianças e tal, e começa a aparecer casos, o Brasil perde certificação. Então isso acontece com alguma recorrência por causa de um pouco de negligência também da vacinação. Interessante. O difícil é lembrar, né? Daqui 10 anos tomar a vacina do tétano de novo, acaba caindo no esquecimento, né? A vida adulta é tão corrida e tem tantos compromissos. Com certeza, né? É importante ter um check-up anual também, né? Um acompanhamento anual com o médico da família, com o médico infectologista. Isso, justo. Como foco de prevenção, né? Muitas vezes a gente consulta porque a gente está doente, porque aconteceu alguma coisa. É difícil a gente consultar como medida de promoção à saúde, que a gente chama de prevenção primária, que é a prevenção antes da doença ocorrer. E médico também serve para isso, não é só para tratar a doença, é para prevenir doenças. E a infectologia e a medicina de família são especialidades que entram muito com força na medicina preventiva. Doutor, eu tenho 30 e poucos anos, bem poucos. Tá? Mas o pessoal que está nessa faixa de 30, 40 anos e que tomou as vacinas lá na infância, a gente precisa atualizar de alguma forma essa vacinação? A ciência evoluiu a tal ponto que a gente precise retomar essas vacinas? Algumas vacinas foram atualizadas, né? Eu tenho 32 anos, né? Na minha infância, eu, por exemplo, não fui vacinado para catapora, para varicela. Eu tomei essa vacina ao longo da vida porque eu não tinha sido exposto na infância, né? Então, foi uma coisa individualizada e interessante para mim. Na minha infância eu era vacinado com a pneumocócica 10 e hoje em dia a gente já faz a vacinação com a 13, com a 15, né? Pelo sistema particular. Em alguns casos a gente indica a pneumo 23. Então houve atualização de algumas vacinas para outros sorotipos de agentes infecciosos, né? Que talvez seja interessante para a vida adulta. Por a gente não estar mais na faixa etária que o Programa Nacional de Imunização cobre, são vacinas que são custeadas por nós, né? Tem um investimento, né? Tem que ter um investimento como forma de prevenção, né? Isso não quer dizer que elas sejam menos importantes por a gente não ser coberto pelo PNI naquela fase. A gente deveria ir atrás justamente por uma questão de atualização, de vacinas de vacinas com maior eficácia, atuais, enfim, ou outros sorotipos. Tem diversos motivos para que a gente atualize de maneira adequada o nosso calendário de vacinação. Doutor, e para encerrar então o Papo DC de hoje, eu gostaria que o doutor desse uma breve resumida de qual a importância da vacinação na vida adulta. A vacinação, como política de saúde pública, ela é uma das coisas mais importantes que a sociedade já fez. Uma das coisas que nos permitiu evoluir como sociedade, ter longevidade com qualidade. A única coisa que ganha disso em redução de mortalidade é o acesso à água potável. Então eu coloco a vacinação como uma coisa básica no estilo de vida, né? Assim como exercício físico é importante, assim como a alimentação é importante, assim como ter consultas médicas, fazer uma medicina preventiva de qualidade é importante. A vacinação é um dos pilares para que a gente envelheça com qualidade, sem comorbidades, que a gente não tenha intercorrências no processo de envelhecimento.
Nossa, que interessante esse link com a água, né? A gente não pensa na vacinação como tal importância que ela deveria ser tratada, né? Gilberto, te agradeço muito na nossa conversa de hoje. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos acompanhando também já estão ali, ó, com o caderno na mão, com essa tarefa, que fica uma tarefa aqui, né? No subconsciente de cada um fica uma tarefa para a gente colocar em dia aí o nosso caderno de vacinação. Muito obrigada por todo o esclarecimento, Gilberto. Obrigado, Paty. Obrigado. E no último episódio do Papo DC, nós fechamos a temporada com a doutora Andréia, a pediatra do bem, que vai nos esclarecer pontos importantes acerca da vacinação infantil. Até breve!